Quantos de nós não já ouviu falar sobre essa mulher? A mulher do fluxo de sangue, a qual a Bíblia descreve que foi uma mulher que, por conta da sua atitude, viveu uma cura extraordinária na presença de Jesus. Mas quais são as lições que nós podemos tirar do que essa mulher viveu e daquilo que Jesus fez sobre a vida dela? É isso que nós iremos aprender hoje. 7 lições que aprendemos com a mulher do fluxo de sangue. A espera não significa que Deus não se importa. A palavra nos diz que essa mulher ficou 12 anos esperando. 12 anos tentando achar uma cura para ela, 12 anos ali lutando contra aquela enfermidade. Mas perceba que aquela enfermidade não a matava, mas provavelmente deixava fraca porque ela perdia muito sangue e deixava ela desanimada e outras circunstâncias também que acontecia, como o fato dela não poder se enturmar no meio de Israel por causa do sangue que corria dela. Mas perceba-se que ela levou 12 anos para conseguir a vitória dela. E quantas vezes nas nossas vidas nós vivemos a espera? Nós vivemos isso que agonia tanto a mim quanto a você. A espera é difícil, porém grita em nossos corações que Deus nos esqueceu ou que Ele não se importa. Mas nós vemos aqui, nessa situação e em muitas outras situações da Bíblia, que a espera não significa que Deus não se importa com a gente. Abraão viveu momentos de espera, ao qual ele foi de uma certa idade até a sua velhice e Deus não tinha dito nada ainda, mas depois de um tempo Deus veio e renovou a sua promessa com ele, mostrando que ainda estava de pé, apesar da espera dele. E isso é algo poderoso sobre as nossas vidas. A espera não significa que Deus esqueceu de nós, mas que provavelmente nós estamos sendo preparados para podermos viver o milagre ao qual ele vai nos dar. Então, não enxergue a espera só como algo ruim nessa vida, mas que ela é necessária para amadurecer os cristãos e os seus filhos, para que eles possam viver ali o extraordinário que ele tem para a vida deles. O socorro nem sempre virá do homem. No verso 26, a Bíblia nos fala que ela havia tentado com muitos médicos conseguir a sua cura, porém eles só deixavam ela mal, ou ela não conseguia ser curada através disso. Muitas vezes nas nossas vidas, a cura que nós esperamos não virá pelo homem. Às vezes o Senhor vai usar coisas distintas e em muitas situações Ele próprio virá e fará o milagre. Então, nós não podemos sempre apoiar o nosso coração no homem. Eu não estou dizendo que nós não devemos ir ao médico ou tentar estar curado naquilo, mas que o nosso mundo não tem que ser baseado no que os homens podem fazer. Apesar de Deus ter dado a sabedoria aos médicos para que eles possam tratar as nossas vidas, há coisas que Deus permite que os médicos não entendam para que Ele nos cure, para que Ele faça com que nós vivemos o extraordinário, uma experiência com Ele de algo mais profundo do que nós podemos entender, ou que a humanidade esteja a entender. Nós vemos isso também quando Deus alimenta o povo do deserto, lá em Êxodo, com comida que vinha do céu, que o maná vinha até eles e os alimentava. Deus queria que o povo entendesse que Ele era o provedor de tudo. Que apesar de eles terem roupas sobre os seus corpos, Ele era o provedor das suas roupas. Que apesar de eles caçarem para comer, ou eles comiam muitas comidas diferentes lá no Egito, Deus ele era o provedor dele em todas as situações. Deu a água também para que eles pudessem ver que Ele também era o Deus que provia ali, matava a sede deles também. Deu coluna de fogo para aquecer a eles. Deu ali a nuvem de dia para poder refrescar o povo e protegê-los do sol escaldante do deserto. Então Deus quer que a nossa alma esteja totalmente confiante nele e que nós não colocamos o nosso coração inteiro em outras coisas. É por isso que às vezes falta nas nossas vidas, mas não falta a presença de Deus. Os salmistas nos dizem em Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará nada sobre as nossas vidas, mas é necessário que nós entendamos que Deus, Ele é o provedor de tudo isso. O nosso dinheiro não pode comprar tudo. Aquela mulher tinha muito dinheiro, ela gastou tudo que ela tinha, então ela tinha muito dinheiro e gastou tudo que tinha e ainda assim não conseguiu a sua resposta, não conseguiu a sua cura. Dinheiro nos dias de hoje, em todos os dias da humanidade, reflete muito ao poder. Se eu tenho muito dinheiro, provavelmente eu tenho muito poder, mas nem sempre isso será suficiente para suprir diversas áreas das nossas vidas. Há coisas que o dinheiro pode comprar, como o carro, como um imóvel,
como ali um serviço, mas há coisas que o dinheiro não pode comprar, como a nossa saúde, como a paz no nosso lar, como o amor, como diversas outras coisas o dinheiro não pode comprar. Então nós podemos tirar desse texto também que o nosso foco ou o nosso coração não tem que estar inteiramente ligado ao dinheiro, porque Jesus falou que nós não podemos amar o dinheiro e amar a Deus, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e não nos perder no dinheiro, porque muitos cristãos têm se perdido na ganância do dinheiro e têm esquecido que no dia da sua morte eles não levarão a nada, que quando eles precisarem de algo que só Deus pode dar, o dinheiro não será capaz de comprar. Então que nós possamos não estar fixado ou firmado no dinheiro, mas firmado em Jesus, porque Ele sim é o provedor de tudo e de todas as coisas da nossa vida. Ouvir e não agir não vale de nada. A palavra nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas e se eu ouço a palavra de Deus e não pratico? E se eu ouço a palavra de Deus e não faço aquilo que ela manda? Então logo a minha fé é morta. Tiago nos diz isso, se não me engano, em Tiago, no capítulo 2, que se nós temos fé e não temos obra, então a nossa fé é morta. Perceba que aquela mulher, ela não só ouviu falar de Jesus, ela não só viu Jesus, mas ela teve a atitude de ir até Jesus. Tem vezes que nós não recebemos o nosso milagre ou a nossa cura por causa da nossa falta de atitude. Nós, por falta de conhecimento, pensamos que Deus é o Deus que vai ficar pegando a gente no colo toda hora e falando, faça aquilo, faça isso. Mas Ele é um Deus que nos dá ferramentas, nos dá fé, nos dá tudo que nós precisamos, mas que também cobra de nós que nós possamos fazer a nossa parte. E a atitude é a nossa parte. Se eu tenho fé e não faço nada com essa fé, ela é morta, ela não serve para nada. Mas agora, se eu ouço falar de Jesus, se eu vejo Jesus, se eu procuro saber sobre Jesus e eu não só sei, mas eu ajo diante disso, então a minha fé é viva e ela produzirá bênçãos e milagres como produziu na vida dessa mulher. Então que essa possa ser a nossa atitude, não uma fé morta, mas uma fé que age como essa mulher agiu. A nossa fé é provada nos momentos de dificuldade. Perceba-se que aquela mulher, ela tentou de tudo, mas não teve resultado. E quando ela não teve mais resultado, aí sim brotou a fé no coração dela. Aí sim a fé dela cresceu logo que ouviu falar de Jesus. Então perceba-se que nas nossas vidas, os momentos de dificuldade, momentos que nós não temos mais nada para nos apoiar, é os momentos que Deus usa para fazer com que a nossa fé cresça ou até muitas das vezes brote sobre o nosso coração. Porque quantos não foram convertidos quando não tinham mais opção? Quantos não foram atraídos por Deus e creram nele porque ali o seu mundo já tinha se acabado? Então perceba-se que os momentos de dificuldade que nós passamos nessa vida era para provar a nossa fé e para mostrar que Deus é muito maior do que eles. Ser curado fisicamente não significa ser curado por dentro. Então nós vemos que essa mulher, ela tinha um problema, né? Que a Bíblia descreve que era o fluxo de sangue, que ela tinha todo esse problema. Mas após tocar em Jesus, ali a Bíblia nos diz que ela foi curada. Ela foi curada da enfermidade que carregava. Mas a Bíblia nos diz também que Jesus, ele procurou sobre aquela mulher. Jesus não estava satisfeito. Jesus precisava fazer alguma coisa. Porque se aquela mulher fosse curada e pronto, e fosse embora, quando a Bíblia também nos descreve que Jesus, que muitas pessoas tocavam nele, no seu manto e eram curados, mas que dessa vez foi diferente. Jesus falou, de mim saiu poder, de mim saiu virtude, né? E ele procurou por aquela mulher. Ele poderia deixar ela passar e ir embora, porque tecnicamente ela já tinha sido curada, não precisava de mais nada. Só que havia alguma coisa dentro do coração dela que ainda precisava ser tratada. A Bíblia nos fala que Jesus chamou ela de filha e disse, vá em paz porque a tua fé te salvou. Isso nos mostra que, na verdade, aquela mulher ela era rejeitada pela sociedade por causa do fluxo que ela tinha. Era normal a mulher no fluxo menstrual ficar fora da sociedade por um tempo, mas aquela mulher ficou 12 anos vivendo essa exclusão. Ela não podia sentar num lugar que aquele lugar se tornava impuro, ela não podia usar uma roupa que todas as roupas dela ficavam impuras. Então aquela mulher vivia algo que parecia talvez que ela não pensasse que ela não fosse tão amada. Talvez ela pensasse que ela não fosse tão querida por Deus e que Deus
talvez não se importasse com ela tanto. Mas quando Jesus chamou ela de filha, provavelmente no coração dela houve uma cura por dentro, ela entendendo que Deus a amava e que mesmo que ele tivesse permitido que ela tinha passado por tudo aquilo, o coração dele ainda estava voltado para ela, que se ela quisesse Deus, ele também não rejeitaria, como Jesus falou, que de maneira nenhuma aqueles que viessem até ele, ele lançaria fora. Perceba-se que nem sempre porque eu estou na igreja curado de uma enfermidade, significa que eu estou curado por dentro. Por isso que é necessário que nós venhamos até Jesus e ele vem e nos cura, ele vem e nos mostra pela palavra dele que ele nos ama e que quer ter um relacionamento conosco e que por mais que nós possamos passar por todas essas situações, ele também nos considera como filho e quer nos amar e quer mostrar para nós um vivo e excelente caminho, além das nossas frustrações e além dos problemas que nós tivemos em todas as nossas vidas. E por último, relacionado a tudo isso, Jesus, ele não faz trabalho pela metade. E nós percebemos, como nós acabamos de falar, que Jesus, ele procurou por aquela mulher. Jesus foi insistente. Ali nós vamos ver que Pedro falou para ele, todo mundo te toca, mas Jesus, ele não se aquietou até que ele encontrasse aquela mulher. Então perceba-se que Jesus, ele começou uma obra na minha e na sua vida. E ele não irá fazer a obra pela metade. Nós podemos negligenciar isso e viver a vida toda dentro da igreja sem ser curado. Mas Jesus, ele procura nos curar, ele procura trabalhar em nossa vida de uma forma completa, porque ele começou a boa obra e ele também será fiel para terminar. Então é necessário que nós deixemos que Jesus toque nosso coração, que Jesus nos mostre o vivo caminho dele, para que a obra dele seja finalizada sobre nossas vidas, porque se ele começou, ele também estará interessado em terminá-la. Mas só que às vezes nós queremos fugir e não queremos que Jesus faça nada nas nossas vidas, nós queremos fazer como aquela mulher, não, vou meter o pé daqui, não quero que ninguém me veja, e Jesus não vai fazer a obra, não vai terminar. Mas a Bíblia nos mostra que Deus, ele é interessado em terminar a sua obra. Como ele começou a obra em Abraão ali, chamou Israel para que pudesse ser sua, ele também vai terminar naquele grande dia, a qual Israel confessará que só o Jesus Cristo é o Senhor. Então perceba-se que ele começou e ele também está interessado em terminar sobre nossas vidas. Bom, foi esse o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, comentar aqui no comentário abaixo o que você aprendeu ou outras coisas que também você pode extrair do texto para poder nos ensinar também. Sabe, eu não sou dono da verdade, foi esses conhecimentos que Deus colocou sobre o meu coração para que eu pudesse estar compartilhando com vocês, tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe.